Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes, os representantes da Moab, cumprimentar as autoridades aqui presentes, aqueles que estão conosco online, cumprimentar todos nessa noite. Convidamos para fazer parte da mesa as senhoras Flávia Wozniak e Josiane Borges, representantes do Moab Farroupilha, para explanarem sobre os problemas enfrentados pelos autistas. Senhores, antes de nós passarmos a palavra às nossas convidadas, quero colocar para que possamos fazer um acordo de que, depois da explanação que elas fizerem, nós realizarmos as perguntas de até 3 minutos e que elas possam fazer as suas anotações e responder tudo no final para que a gente possa ter um bom andamento do nosso diálogo aqui. Pode ser, senhores? Ok, então. Então, a palavra está à disposição das nossas convidadas pelo tempo de até 30 minutos. Bom, então, mais uma vez, boa noite. Obrigado pelo convite, que partiu do vereador Juliano. Obrigado a todos os vereadores pelo espaço, pelo carinho, pela atenção. Obrigado às autoridades aqui presentes, às famílias atípicas que estão conosco presencialmente e via online. E eu não poderia iniciar minha fala hoje sem prestar a minha solidariedade a todos os atingidos pelas chuvas, pela enchente e pelos deslizamentos que aconteceram no nosso estado nos últimos dias. Em especial, eu quero prestar minhas mais sinceras condolências aos que perderam alguém que amavam e que faziam parte de suas vidas. Isso, infelizmente, não tem como recuperar. Foi e está sendo um filme de terror, uma grande tragédia, e angustia todos nós simplesmente por olhar pela janela e ver que a chuva ainda está ali. Então, a todos os atingidos, aos não atingidos, aos gaúchos e às pessoas que, de alguma maneira, tiveram qualquer perda, os nossos mais sinceros abraços, o carinho, condolências. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje e trazer aos senhores algumas informações sobre o autismo aqui na cidade de Farroupilha. Certamente, desde a minha última vinda aqui, no dia 17 de abril de 2023, nós tivemos evoluções. Mesmo que não tantas quanto nós, famílias, desejamos, mas tivemos. E a gente sabe que o caminho é longo e hoje nós vamos fazer alguns apontamentos, não com o único fim de criticar, mas com o objetivo de conversar e construir pontes, procurar soluções. Com relação às pessoas com autismo, elas precisam urgentemente ser vistas, atendidas e aceitas. O tratamento contínuo e com base na ciência ABA, que é a que comprovadamente traz os melhores resultados em termos de evolução às pessoas com autismo. A terapia precisa ser constante para dar certo. E é fundamental o engajamento da família, da escola e da saúde. Tem que ser somando as forças, tem que ser cada um tomando a parte que lhe cabe, assumindo a sua responsabilidade e lutando. Se não tiver esses 3 setores de mãos dadas, a coisa não funciona.
A pessoa com autismo não é mimada, não é mal educada, isso é preconceito. Quem em sã consciência iria querer ficar com dor, ser rejeitado ou apontado, sofrer bullying, por simplesmente não conseguir suportar barulhos ou luzes? Por não conseguir pedir um copo de água quando está com sede? E se perde a paciência por não ser compreendido, ainda é rotulado de agressivo. Com relação às famílias, por favor, não sejam omissos. Se vocês estão vendo atrasos em seus filhos, levem o caso ao médico. Se a escola observa que tem algo diferente do usual, não ignorem. É seu filho, é sua responsabilidade. Fazer de conta que não está vendo não resolve os atrasos no desenvolvimento. E quanto mais se espera, maior o prejuízo fica. Nós sabemos muito bem como é difícil. Eu e a Josi somos mães atípicas. Mas eu quero dizer para vocês que não precisa ser um caminho solitário. Existem outras famílias atípicas aqui em Farroupilha e nós nos ouvimos, nós nos apoiamos, nós nos compreendemos e nós nos ajudamos. Muitas vezes, justamente por viver essa situação que o autismo nos traz, nós nos entendemos, outras famílias não poderiam. São situações ímpares trazidas pelo autismo na nossa vida. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês com relação ao plano de saúde e o atendimento pelo SUS. E aqui vai abrir um abismo. Um abismo. Hoje quem tem plano de saúde consegue ter um pouco mais de acesso. As consultas pediátricas são agendadas com um prazo razoável. As consultas com especialistas, como o neurologista, por exemplo, com especialidade em TEA, são agendadas para daqui a 6 ou 7 meses, no mínimo. Terapias e tratamentos já são prescritos e a família precisa fazer o acompanhamento do médico para fechar o laudo. O laudo não é fechado na primeira consulta. Mas isso não impossibilita as primeiras orientações e intervenções. Às vezes a família consegue sair da primeira consulta, né, e já orientada, começar a luta por terapias, horários, clínicas conveniadas. Outras vezes, ela apenas consegue no âmbito judicial, apesar de ser um direito garantido. A realidade de quem depende do SUS é bem mais cruel. Precisa ser primeiro atendido no posto de saúde, depois vai ser encaminhado para o especialista e só depois passa a entrar na fila pelas terapias. Só nesse processo, muito facilmente, nós perdemos no mínimo 1 ano. Hoje, aqui em Farroupilha, temos o CAISME, que oferta atendimento por meio de excelentes profissionais. É importante que se diga isso. Mas que não tem a constância necessária. Sabe por quê? Porque não existe na sociedade profissional formado para trabalhar com fonoaudiologia, com terapia ocupacional, fisioterapia, psicopedagogia, estímulos. Existe uma fila única de tratamento com fonoaudiólogo, por exemplo, com pacientes com autismo, com síndrome de Down, com pacientes pós-AVC, todos aguardando na mesma fila. Atualmente, o profissional faz um pacote de, em média, 20 sessões, que pode ou não ser renovada, e no fim dessas sessões, o paciente tem que voltar lá no final e aguardar chegar a sua vez novamente. E, até chegar a sua vez novamente, mais 1 ano. 1 ano aguardando.
Pelo Estado, tem o TEACOLE, Centro de Referência com Profissionais, Terapias, mas Farroupilha é atendida pelo Centro de Feliz. Então, fica quase 1 hora daqui da cidade. Nós teríamos que pegar a criança, fazer uma viagem de 1 hora, torcer para a criança não entrar em crise, porque tem criança que não aguenta uma viagem de 1 hora. Aí, chegando lá, tem que regular a criança, esperar ela se acalmar, entrar no eixo de novo, para daí fazer a terapia e enfrentar mais 1 hora de viagem na volta. A criança precisa ser acompanhada durante o trajeto e muitas vezes é a mãe que faz esse acompanhamento. A mãe não pode escolher nem dia nem horário. E com isso se torna muito raro a mãe que consegue se manter trabalhando e acompanhando um filho. Só lembrando que tem um centro TEACOLE em Caxias do Sul. E por algum motivo, Farroupilha foi destinada a Feliz. Com relação à educação, o autismo vem em uma onda crescente e sem previsão de retroceder. A educação inclusiva, Lei 13.146 de 2015, e a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, é um direito do aluno e não pode ser negado. Por inclusiva, entenda criar ferramentas para que o aluno participe do processo educacional. Incluir não é recolher o aluno dentro do muro da escola e deixá-lo livre passeando pelos ambientes. Inclusão é diferente de inserção. Atualmente, a educação é uma das áreas que mais está sofrendo a presença dos alunos neurodivergentes. Os professores estudaram para atuar em sala de aula, mas nenhum deles teve sequer uma fala sobre o autismo na faculdade. Até ir para a escola de verdade e enfrentar classes que são bem diferentes das analisadas e discutidas na teoria. E assim como mães e pais que também não se prepararam para receber um filho com autismo, mas que precisam ir em busca de informação e capacitação, os profissionais da educação igualmente. Desde 2022, falas sobre o autismo voltadas aos profissionais da educação e monitores vêm acontecendo aqui em Farroupilha. Tanto os professores quanto os monitores primeiro foram expostos à realidade, enfrentaram e enfrentam dificuldades e depois vem a capacitação. Eu posso estar enganada, mas eu acredito que esses fatores poderiam ter surgido numa ordem diferente. Por que não capacitar essas pessoas, esses profissionais, esses monitores no início do ano letivo, antes do primeiro dia de aula? Por que esperar começar para depois, no meio do ano letivo, quando o professor já está em um momento complicado, sem saber o que fazer uma fala? Eu vou passar a fala para a Josi. Boa noite, senhores. Eu cumprimento todos os vereadores, agradeço, Juliano, pelo convite. E, assim como a Flávia, também me solidarizo, porque assim como eu imagino que todos nós, todos vocês aqui, eu também estou consternada com tudo que está acontecendo no nosso estado e me solidarizo profundamente com todas as pessoas que tiveram perdas e principalmente perdas de familiares. Hoje nós estamos aqui, então, como a Flávia já bem disse, para falar a respeito da questão do autismo. O autismo e todas as debilidades que a nossa sociedade ainda enfrenta, né? E assim como a Flávia já mencionou, a gente tem grande problema em relação a escolas. Os nossos professores, eles não estão ainda capacitados, embora a gente está, pelo menos eu e Flávia, estamos desde 2022 gritando para que todos possam ouvir o quanto é necessário a capacitação desses profissionais.
Porque a gente tem o nosso filho, a gente entrega a nossa criança dentro de uma escola e ali a gente espera que eles sejam acolhidos por pessoas que tenham capacidade, então, para tratar e manejar com eles e que eles possam desenvolver as suas capacidades enquanto educandos. Mas o que a gente vê hoje, infelizmente, ainda é uma deficiência. A gente, enquanto Moab, em 2022, sugeriu uma capacitação para professores e monitores e foi um grande sucesso. Mas o que aconteceu a partir dali, a gente ainda é um questionamento, porque aquela capacitação que aconteceu com o apoio da AMAFA, que faz um trabalho belíssimo aqui na cidade, e que, por falar em AMAFA, também a gente tem que agradecer ao poder público, porque viabilizou, então, novas vagas que a gente entende o quanto era necessária. Mas, a respeito de capacitar professores e monitores, a gente ainda tem esse questionamento. O que está sendo feito, o que está sendo pensado e o que está sendo executado em relação a isso? A gente lembrar realmente, enquanto nós estamos hoje aqui, falarmos que realmente precisamos capacitar esses profissionais, porque assim como nós, pais e mães, que lidamos com as nossas crianças todos os dias, a gente ainda assim precisa estar estudando, lendo, se informando. E esses profissionais também precisam. E se, infelizmente, talvez não parta do interesse particular de cada profissional, a gente, enquanto cidade, enquanto Secretaria de Educação, o que nós estamos fazendo em relação a isso? Qual é o projeto, qual é o plano de execução a curto prazo? Porque, assim como a Flávia falou, as nossas crianças entram na escola, sempre tem uma data certa para elas entrarem. E o que é difícil para a gente pensar e entender o que está sendo feito para que essas crianças, ao entrarem no primeiro dia de aula letiva, elas sejam recepcionadas por pessoas que tiveram algum curso, algum treinamento, alguma capacitação. A gente precisa, os nossos filhos precisam, a escola precisa. Eu vou citar para vocês um exemplo. A gente tem uma escola aqui em Farroupilha que iniciou o ano letivo com 3 autistas em uma sala. E nesta sala de aula, 2 crianças tinham que dividir o mesmo monitor. E aí me faz pensar, se havia 3 turmas desta classe, por que colocaríamos 3 crianças autistas na mesma sala? Para mim, enquanto cidadã, é difícil de pensar um motivo que fosse plausível colocar 3 crianças. Afinal de contas, a gente tem que levar em consideração não só o prejuízo que essas crianças com autismo vão ter em relação ao aprendizado. A gente precisa levar em consideração também as crianças típicas, não é verdade? Vocês imaginam quando uma criança autista dentro de uma sala de aula, ela se desregula? Chama a atenção, tira o foco de todas as outras crianças. E aí, quando essa criança número 1 se regula, temos ainda a número 2, temos a número 3. Como é que fica o aprendizado dessas crianças autistas e dessas crianças neurotípicas? Então, essa é uma questão muito séria que a gente tem que pensar e tem que investigar e ver a fundo como é que está sendo tratado essas crianças nas escolas. E agora uma outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui com vocês, eu sei que na semana passada já foi falado a respeito, a Flávia já introduziu ali a questão que a gente tem em relação aos planos de saúde. No último dia 2 de abril, a Unimed Nordeste, ela assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público de Caxias do Sul, onde nesse termo eles entenderam que pela ANS eles não teriam a obrigatoriedade de cobrir um tratamento que é importantíssimo para alguns casos de autismo, que é o acompanhante terapêutico. O que é esse acompanhante terapêutico? O acompanhante terapêutico é um profissional ou da área da saúde ou da área da educação que vai fazer a aplicação ABA
para essa criança em ambiente naturalista ou em clínica. No caso, a Unimed ela entendeu, segundo a ANS, que ela não teria a obrigatoriedade de fazer a cobertura desse atendimento quando fora do ambiente clínico. E então, eles nos deram 3 meses para suspender o atendimento das crianças que já estavam sendo atendidas, então, pelos ATs. Isso infringe demais no atendimento e nas capacidades das nossas crianças que estavam sendo atendidas. Para vocês terem uma ideia, o meu filho faz uso de um acompanhante terapêutico na escola. E o que acontecia com ele antes, com um monitor, um adolescente que o município enviava para atender ele, era uma criança autista que ficava passeando pelos corredores desregulada, não conseguia participar das atividades propostas pela escola, pela professora, porque ele não tem a capacidade de se autorregular sozinho. E quando a gente conseguiu esse assistente terapêutico, ele começou a ser moldado pelo ABA. O ABA tem essa capacidade de moldar comportamento inadequado. E com esse atendimento, o meu filho, que é um exemplo que eu trago para vocês, ele começou a render na escola. Essa profissional, ela consegue manejar com ele, fazer trocas, ajudar ele, retirando ele da sala enquanto ele se regula, depois retornam para a sala ou para um outro ambiente que a escola oferece, para que ele possa fazer as atividades. Mas eu me pergunto agora, quando a gente vai ter o fim desse atendimento, que já está previsto para o dia 2 de julho, que vai ser da minha criança, que é apenas um exemplo, que vai perder esse atendimento. A minha criança, que antes do atendimento terapêutico, a gente ouvia falas de dentro da escola que ele não tinha um comportamento compatível com a escola. Como se fosse possível para mim retirar ele da escola porque o comportamento não é compatível com o ambiente. Mas assim como ele mostrou que é possível ele conseguir, e eu me lembro de uma fala da assistente terapêutica dele no ano passado, ao findar o ano, eles dizendo para ela: meu Deus, o que você fez com o Pedro? O Pedro continua sendo a mesma criança, só que ele estava recebendo o atendimento adequado. E agora, no dia 2 de julho, esse atendimento vai ser cortado. E por isso eu agradeço a moção de repúdio que foi feita aqui nessa casa, porque realmente o que já não é fácil para aqueles pacientes que têm o assistente terapêutico em sala de aula, que dá um apoio fundamental para essas crianças, e de contrapartida também para a professora, porque eu entendo que uma professora ela não dá conta de tudo. Por mais esforçada que ela seja, ela sozinha ela não dá conta de tudo. Nós precisamos oferecer para elas, além da capacitação, oferecermos braços para elas. E de que maneira oferecermos braços para essas professoras? Se não colocando pessoas com capacidade para atender essas crianças. Eu entendo que o trabalho que esses adolescentes fazem dentro das escolas é incrível, porque eles são apenas crianças. Eles também são crianças e que talvez estão se esforçando ao máximo, mas eles não têm a didática, a capacitação para saber lidar com o comportamento inadequado de uma criança autista. Porque o que elas têm de exemplo é a educação que elas veem, a cobrança que elas veem de uma criança típica. Mas com uma criança autista é diferente. E aí é pouco a gente entregar os nossos autistas com todas as debilidades e deficiências que eles têm nas mãos de crianças, sem nenhum treinamento. Eu diria até que é uma crueldade com eles, porque eles não sabem, muitas vezes eles se frustram, eles têm boa vontade, eles têm um interesse talvez gigante, um apego por essa criança, mas só isso não é suficiente.
Vocês entendem o quanto é grave e o quanto a gente está aqui por um objetivo, não é apenas e simplesmente vir aqui falar bem ou falar mal do que está sendo feito. É levar vocês, é levar a gente, é levar a sociedade a um pensamento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos preparados para o que vem por aí? Hoje a gente vê estudos que falam que a cada 36 crianças, uma criança é autista. E a gente tem estudos, a doutora deve saber, a gente já tem estudos vindo apontando uma a cada 30 crianças. Vocês estão vendo como isso é grave, como a gente precisa estar preparados para receber, para atender essas crianças. Porque não é apenas o Charlie e o Pedro. Aqui na plateia a gente tem outras crianças que são exemplos também como os nossos. Do quanto a gente precisa da atenção do poder público, de pessoas realmente interessadas em colocar a nossa causa e tirar os projetos do papel. Sabe, quando a gente fala com algumas autoridades, eles têm boa vontade, mas a gente não precisa mais só da boa vontade, a gente precisa da execução, de um plano de ação efetivo. E é sobre isso que eu encerro a minha fala, mesmo com o tempo sobrando, para que a gente realmente pense e que os nossos projetos, as nossas intenções, enquanto legislativo, elas venham sair do papel, porque a gente precisa, as crianças precisam, as escolas precisam, as famílias precisam e principalmente os autistas, eles precisam dessa atenção. Obrigada. Obrigada às nossas convidadas, a Flávia e a Josi, que expuseram a causa, e nós então vamos abrir a palavra aos nobres vereadores para que eles possam então deixar aqui suas perguntas, enfim, ampliar aqui o diálogo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para perguntas e questionamento, e as nossas convidadas terão então no final de todas as perguntas ou questionamentos o tempo para que possam fazer as suas respostas. E a palavra está com o vereador Juliano Balgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar em especial a Josi e a Flávia da Moab, que me procuraram. Depois de uma longa conversa, a gente traçou algumas rotas e uma delas está sendo concluída na noite de hoje, que era vir ao Parlamento Municipal e expor os problemas, os anseios que atingem a comunidade, principalmente das famílias atípicas, que trazem uma luta diária por atender com dignidade seus filhos e para ter um reconhecimento e uma sociedade mais acolhedora, menos preconceituosa, onde que o poder público faça questões básicas inerentes que não é nenhum favor, é obrigação. Como foi citado ali pela Flávia, a legislação. Então, quero parabenizar tanto a Josi quanto a Flávia pela manifestação, e é uma manifestação forte de algumas coisas que vocês trazem. Por exemplo, quando nós ouvimos a falta de monitores numa escola do município, onde que o município gasta mais de 2 milhões em decorações de Natal e Páscoa, mostra que é um governo que não está preocupado com as pessoas. É um governo que se preocupa com a aparência e não com o ser humano. E quando vocês comentavam também da ampliação das vagas, foi um debate que este parlamento fez, inclusive a Moab esteve aqui na noite 13 de dezembro de 2022, onde nós aprovamos um requerimento que foi o propulsor do debate e da movimentação, porque é aqui que as coisas acontecem. Então, muitas vezes, a gente tem que ser taxativo, mas não podemos ser omissos, e muito pelo contrário, nós estamos aqui para representar a população, e vamos sim fazer essa cobrança. Então, me ficam muitas dúvidas, né, porque é um assunto bem delicado, mas a gente precisa ampliar e evoluir. Quando fala essa questão do ter acolhe, de ter que até a feliz, por que o município de Farroupilha não pode ter esse serviço e prestar? A gente teria que fazer um estudo do custo disso. Quanto que na prática para a execução? Então, acho que isso é uma sugestão aqui
que inclusive nessa semana estarei encaminhando uma indicação para que o município faça um estudo para ter um TEACOLE em Farroupilha. Não é possível que nós tenhamos que os pais e mães e as crianças ter que passar por todo esse trajeto, sendo que nós temos espaços físicos e, obviamente, recurso em caixa para fazer isso. Eu tenho 2 questionamentos que eles são simples, mas não menos importantes. Como que o poder público pode ser mais efetivo na questão da aplicação das terapias? Porque a gente tá para ter uma visita, né, Flávia e Josi, lá no CAISM, por conta das catástrofes, a gente não conseguiu ir, porque até a informação que a gente tem é que até 20 atendimentos por uma criança. Será que 20 atendimentos resolve o problema? Será que é necessário? Óbvio que não, né? Tá, já falo e respondo. E a segunda pergunta, para concluir, senhor presidente, a segunda pergunta: como que hoje está a relação da Moab com o Poder Executivo? Eles têm recebido vocês? Eles têm conversado, dialogado? Têm aceitado propostas, os anseios? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. A palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite a todos. Boa noite às meninas representantes da Moab, ao nosso presidente, a todos os vereadores, a nossa vereadora, doutora Clarice, a todas as pessoas que se encontram presentes nessa noite. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma colocação. Não me levem a mal. Eu, francamente, não concordo com o nome família atípica. A família que tem uma criança com transtorno do espectro autista, a criança pode ser atípica. Na realidade, eu também não concordo com isso. Mas a família não é atípica. É uma família normal que consegue tirar os seus anseios, né, para que essa criança possa ter futuramente uma vida quase normal. Então, eu não concordo com esse nome, me perdoem, eu não concordo com esse nome. Eu não concordo. Bom, tirando isso, a análise do comportamento aplicada, ou análise comportamental aplicada, conhecida pela sua sigla em inglês ABA, né, tem aplicação da psicologia comportamental, que ficou conhecida no Brasil por sua adaptação para o ensino de crianças com transtorno do espectro autista. A análise do comportamento deve sempre ser exercida por profissionais capacitados, né? Bom, na realidade, qual é o meu questionamento? O acompanhante terapêutico, ele tem alguma chance de ser fornecido pelo SUS? A senhora já concluiu a sua fala? E eu só queria dizer mais uma coisa. Quanto à Unimed, enfim, os planos de saúde, eu estou falando pela Unimed porque eu acompanhei, nós temos a Casa Semente, que é uma casa específica para o atendimento e tratamento do espectro autista. Agora eu acabei. Obrigado, vereadora. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cerveni. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas aqui presentes, quero cumprimentar aqui a Josi e a Flávia da Moab e dizer que toda vez que vocês vêm aqui para a Câmara de Vereadores, tanto vocês quanto a MAFA, a gente aprende muito. Aprende muito e o empenho de vocês é digno de elogios e de todo o nosso reconhecimento. Porque vocês, além de prestar um serviço, vocês se empenham na busca do conhecimento. E se não tiver conhecimento, não tem muito como ajudar também, né? Porque precisa conhecer aquilo que tu te propõe a fazer. E isso é algo muito importante em qualquer atividade que você for fazer. Se não procurar conhecê-la, você não vai poder ajudar. Então, eu fico feliz em ver que vocês se debruçam sobre o tema
E, de outro lado, me parece que não são correspondidos, né? Porque precisa ter políticas públicas para isso, né? E políticas públicas não é discurso, políticas públicas são ações, são atitudes. Quando eu vejo que a família tem que se deslocar com os filhos para Feliz e tem que ficar 1 hora dentro de um transporte e tem que ir lá aguardar para que a criança volte, né, ao seu, vamos dizer assim, ao seu momento ideal para que possa receber o tratamento, e se não voltar, talvez nem consiga fazer a terapia adequada, isso me preocupa muito. E me parece que vai por água abaixo aquele discurso de que estão cuidando das pessoas no município. Me parece que isso aí é discurso ao vento, é discurso que não se sustenta. Por isso que eu entendo que todo o recurso público, que ele é fruto do suor de cada homem, de cada mulher que nesse Brasil trabalha, precisa ser investido no ser humano. Mas em qual ser humano? Não naquele que anda de helicóptero e de jatinho. Precisa ser investido naquela pessoa que precisa. O pobre, o necessitado, tem que ter política pública, o Estado tem que ser máximo para esses. Esses dependem do Estado, dependem do transporte, dependem da política, dependem do centro de atendimento. Essas pessoas têm que estar incluídas no orçamento, quer seja orçamento municipal, estadual ou orçamento federal. É para isso que as políticas públicas e a assistência social têm que existir, para essas pessoas. Então eu fico apavorado quando eu vejo um prefeito que vem para a rádio dizendo que economizou com um monte de coisas para fazer obras na época da eleição e tem os pais tendo que se virar para resolver os problemas, quando na verdade deveria ser resolvido com políticas públicas. Eu falei com uma mãe que tem a mesma situação e ela me disse, para concluir, senhor presidente, ela me disse que foi na Secretaria de Educação, porque o filho dela já está em idade escolar, e perguntaram para ela, em quais dias que tu gostaria que o teu filho fosse para a escola? Como que fosse a responsabilidade da mãe resolver o problema da educação, né, da educação do aprendizado. E eu gostaria de pedir para Josi e para Flávia, se o Poder Público Municipal tem convidado vocês para montar o plano de políticas públicas para atender essas demandas. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tiago Brunet. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, Nestor Zanonato, a Leferson e Fran lá atrás, que a Fran eu não vejo mais. Gente, eu sempre tento dizer, e boa noite para vocês, Flávia e Josi, né? Eu estou com um gripão aqui, eu até estava brincando, se a doutora Eleonora pegar, acho que ela não vem amanhã. Então, estou aí de um hospital ao outro, em virtude dessas questões de calamidade e tragédia, os médicos não conseguem, por quedas de barreira, chegar no plantão, e eu tenho ficado me revezando entre o São Carlos e o Pompeia desde quinta-feira. Mas isso aí é outro assunto. Eu sempre digo que uma coisa é a gente saber da necessidade. Outra, bem diferente, é sentir essa necessidade. E aqui, alguns vereadores usam um vocabulário mais político, outros mais pessoal, mas nenhum desses vereadores, pelo que sei, sente a necessidade de vocês. Está junto com vocês para saber o que vocês precisam. Eu estudei um pouquinho o autismo e até na revista do mês passado, Vida e Saúde, que é uma revista que eu oriento as pessoas, tem lá. Eu li toda a matéria. Autismo, doença ou comodismo? Ou modismo? Olha só, né? Olha a gravidade da frase, né? Aí me chamou a atenção, obviamente, eu fui ler. E nunca vai ser modismo, né? As pessoas que têm essa ideia são pessoas preconceituosas e que estão falando bobagem, que não entendem a vida de uma mãe, de um familiar que tem a criança portadora do aspecto autista. E que bom que esses números, Eleonora, tá de 1 para 36, de 1 para 30, de 1 para 25, porque nós estamos conseguindo fazer diagnósticos precoces. Ah, como é que antes não tinha tanto autista, agora tem? Simplesmente porque agora nós temos
as condições necessárias, os médicos necessários, os equipamentos necessários, a tecnologia necessária para que a gente possa fazer diagnóstico precoce dessa doença, que sim, é uma doença de neurodesenvolvimento, que sim, é uma doença de afastamento da linguagem e afastamento social, e que sim, é uma doença que faz com que as pessoas tenham movimentos repetitivos, que tenha dificuldade no aprendizado, que tenha dificuldade na concentração. Então, o tratamento ele é aquele tripé que vocês falaram. Ele é entre a família, ele é com a escola, ele é com o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, mas ele é um tratamento de desafio do próprio autista. Como vocês falaram muitas vezes, ele se regula, porque ele entende a doença dele. Ele começa a ter essa percepção. E isso só é conseguido com muitas pessoas competentes e treinadas para fazer esse tipo de tratamento. E aí vai a minha pergunta, que norteou os 2 discursos de vocês. Capacitação, capacitação. Ninguém aqui pediu dinheiro, ninguém aqui pediu uma coisa enorme. Vocês pediram capacitação das pessoas que possam cuidar dos filhos de vocês. É isso. Então, a minha pergunta é a seguinte. Vocês têm uma ideia, vocês têm, como falou o Roque aqui até, esse grupo de pessoas que possam vir conversar e que possam nortear para que seja feita essa capacitação. É isso que nós temos que fazer, é isso que nós temos que ir atrás, no meu entendimento. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Tiago Brunet. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar a Flávia, a Josi e a todos que aqui nos acompanham. Na verdade, também parabenizar pelo movimento Orgulho do Autista do Brasil, MOAB, que vocês representam. E também só para fazer uma configuração, pelo movimento que vocês realizaram no último dia 27, daquela caminhada de conscientização das famílias, um encontro regional, eu acho que foi muito produtivo, bem importante. E eu falo isso porque eu tive a oportunidade de participar e também ouvindo relatos da aceitação das famílias, que muitas delas têm dificuldades em aceitar essas questões, e isso prejudica realmente o próprio autista. Então, eu acho que é bem importante isso. E uma questão que eu pego aqui também, depois eu faço a pergunta, é de alguns comentários que vocês mesmas trouxeram. Vocês comentaram em evolução, eu acho que sim, a gente vem evoluindo, não digo a contento, mas vem se evoluindo nessa questão do diagnóstico, mas também em tratamentos alternativos. Eu acho que isso é positivo também. Uma questão de elogio, então, referente ao CAISM, que é um braço do município. Eu acho que isso também é muito positivo, que vocês trouxeram em si. E uma outra questão, aí entrando para a questão que já foi trazido aqui, da capacitação, das pessoas estarem capacitadas para lidarem com o tema e com as situações. Eu acho que isso também, eu acho que a gente deve se debruçar bem forte nisso, até porque a gente sabe que as estruturas do município, teoricamente, as têm. Então, se nós conseguirmos fazer com que o Executivo, a Secretaria de Educação, avance nessa questão de qualificação de pessoas, nós teremos talvez um avanço também no próprio caminhar das próprias crianças hoje, que a gente fala referente a isso. E para entrando na questão do questionamento, a gente sabe que, como foi trazido aqui, que a cidade de Feliz é referência na nossa região para este tratamento. Eu queria só, aí entra a pergunta, essa determinação que a cidade, que fosse realizado esses tratamentos ou essas consultas na cidade de Feliz. Ela veio do município de Farroupilha ou é uma definição do governo do estado?
Só essa é a pergunta. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Obrigado, vereador Jorge Sense. E a palavra está com o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, Flávia. Boa noite, Josi. Boa noite, os pais dos filhos aqui presentes essa noite. Das crianças que aqui foi dito atípicas, né? Eu quero dizer que Josi e Flávia, nós começamos esse trabalho de manifestação forte através de vocês, pessoas voluntárias que se disponibilizam porque sentem na pele a questão no dia a dia. Lá em 2022, evoluímos em algumas coisas. Nós, naquela época, não tinha monitores, né? Depois entrou monitores e nem treinamento, né? E tem uma coisa que até o Felipe Maioli, eu acho que me autoriza a falar isso, ele defende que nós temos que ter profissionais preparados, né? Que se formaram, tiveram formação sobre o assunto, sobre lidar com nossas crianças. E uma coisa também que eu vejo que muitas vezes nós colocamos como ser solidário, né? Ser solidário com o outro. Entendo que o ser solidário muitas vezes é relativo, porque nós pensamos e temos sentimentos todos diferentes um do outro. Então, quando eu digo que vocês, ou sustentar que vocês não têm uma família típica, é muito relativo, porque se vocês têm 2 filhos, um tem o síndrome e outro não tem, vocês já vão ter que começar lá no começo a reeducar o filho para entender o que acontece com os seus irmãozinhos. Vocês da família vão ter que dedicar muito mais tempo do que nós. A preocupação muito maior, inclusive em defender o que vocês estão defendendo hoje, porque sente na alma, no coração, a situação do dia a dia dos seus filhos e aí sim de todas as crianças que lá estão vivendo no dia a dia. Então, vocês representam de forma voluntária, parabéns. Quero dizer que nós evoluímos na questão de números de atendimento. Eu quero dizer que quero fazer 2 perguntas, que uma é a questão, se vocês vê alternativa para nós mudarmos a questão de que a criança que já teve um tratamento inicial não volte depois até mesmo do possível diagnóstico, né, volte para o início da fila. Outra coisa seria, como aqui foi citado, em referência ao TEACOLE, que é o sistema da Unimed, se atende a todos. Porque muitas vezes nós temos que entender que cobro muito do setor público, mas muitos setores visam muito a parte financeira, inclusive na medicina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. E a palavra está com o vereador Felipe Maioli. Palavra com a vereadora Clarice, a pedido do vereador Felipe Maioli. Então, boa noite, presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite a todos que estão aqui hoje nos prestigiando presencialmente, aqueles que nos assistem de forma remota, e em especial a Josi e a Flávia. Com todo o prazer que a gente recebe vocês aqui e parabenizar pela verdadeira aula, né, e pela lição de vida que vocês deixam aqui para nós hoje. Eu quero dizer assim que mais de 10 anos, Flávia e Josi, eu já sou aposentada, né, da área de educação. Já naquela época, 10 anos atrás, já se discutia, já se falava da necessidade da inclusão e da necessidade de nós termos uma estrutura planejada para executar realmente, de fato, essa inclusão. Fico muito triste em saber que ainda não chegamos nessa estrutura para atender realmente a necessidade de nossas crianças, desses alunos. Mas, né, como o colega Sense falou aqui, a gente tem avançado, né, e com certeza é pelos movimentos e a luta, né, de pessoas como a Josi e a Flávia, que sentem isso realmente na pele e fazem com que esses movimentos a gente consiga avançar. Há uns meses atrás, nós fizemos o lançamento Selo Mais Empatia, onde eu fui uma das protagonistas desse Selo Mais Empatia, em função de uma lei que eu fui autora na questão de um olhar
mais sensível e mais empático nas questões das doenças crônicas. E ali, então, nós incluímos os autistas também. Então, nós tivemos aí esse selo de muitas mãos, né? A Secretaria da Saúde, o ProSaúde, CDL, SIC, Indigêneros e outras entidades que contribuíram para que nós pudéssemos fazer esse lançamento do selo Mais Empatia. E, resumidamente, esse selo faz com que a gente faça uma capacitação nas empresas, nas lojas, no mercado, nos bancos, para que realmente sejam capacitados para atender, acolher ao autista, como outras pessoas que necessitam, né, de doenças crônicas. Mas me ocorreu agora, né, falando das escolas, se vocês acham interessante que nós pudéssemos estender para a escola, desde a merendeira, desde o porteiro, né, porque, claro, dentro da sala de aula nós temos que ter profissionais capacitados em outro nível, né? Mas quem sabe, agora me surgiu essa ideia de que a gente possa estender. Vocês que sentem isso diariamente, entendem que seria um avanço? Obrigado, vereadora Clarice Baú. E a palavra está com o vereador Felipe Maioli. Primeiro, boa noite a todos. Flávia, Josi, é um prazer ouvir vocês explanar sobre esse tema tão importante que faz parte do nosso dia a dia. Como o colega Tiago falou também, né, que somente as famílias elas conseguem sentir o quanto isso é importante. Nós, como professores de sala de aula, a gente sente também o quanto vocês têm razão de tudo que vocês estão falando aqui e quanto nós, como de passagem aqui, né, podemos até com opiniões ou com falas tentar de alguma maneira ou outra influenciar a opinião das pessoas. Tudo que a gente sente é que gira em torno da capacitação, né, de profissionais. Eu tenho uma opinião, como estou em sala de aula e atendo crianças típicas, é isso que se fala, e crianças de vários níveis, de diferentes níveis de autismo, né? Então, é bem complexo. Resumidamente, então, eu queria dar a minha opinião que, se não tivermos políticas públicas, mas onde os investimentos eles são estruturais, passando por prédios, salas de aula, número de alunos em sala de aula, e vai finalizar na questão dos acompanhantes. Tá? Por mais belo o trabalho que está sendo feito pelos monitores, que são jovens, que estão ali tendo sua primeira oportunidade de emprego, diria assim, eles não têm formação para estar ali lidando com autistas. Os professores, extremamente sobrecarregados, com turmas lotadas, com diferentes níveis de aprendizagem dos alunos e com mais este desafio. Então, eu não vejo outra saída a não ser um investimento real em educação. Mas um investimento real que eu digo é que se pare, se não se tem dinheiro de investir, ou que se diminua essas questões de investimentos em alguns segmentos e que se destine esses investimentos na educação realmente. Que não se fique somente fazendo de conta. Esse é o meu ponto de vista. Porque a questão de um assistente terapêutico ou de um acompanhante terapêutico ou de um pedagogo com especialização nesse segmento, não tem outra saída no meu ponto de vista. É só assim para termos uma educação realmente de qualidade. Eu acho que eu já sei a resposta, mas como se tem que fazer uma pergunta, eu já vou fazer a pergunta na questão de já tendo um cenário ideal. O que seria mais importante no ponto de vista de vocês numa escola? Somente capacitar professores ou monitores ou realmente um investimento em contratação de profissionais realmente capacitados ou com formação para que possa ficar junto com essas crianças, porque a gente sabe que o vínculo que vai ter entre esse profissional e essa criança e em conjunto com o professor, eu acho que a tendência é que todos ganhem e a educação como um todo também ganhe.
Então, essa é a minha pergunta. Qual é o ponto de vista de vocês? E o meu tempo esgotou, eu queria falar mais, mas obrigado. Era essa a pergunta. Obrigado, vereador Felipe Maioli. Queria só pedir ao secretário do Ilus que pedisse aos demais vereadores que estivessem na plenária para que a gente possa dar seguimento, o Thiago Brunet e o Thiago William, lembrando da prioridade que nós temos aqui com o Moab, por favor. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público já citado, imprensa, funcionários da casa. Quero rapidamente agradecer a presença da Flávia e da Josi, parabenizar o trabalho de vocês. E eu acho que a minha fala só vem a contribuir com a fala de muitos já feitas nessa noite, do próprio vereador Maioli, que faz o relato de que na sala de aula é complexo esse atendimento. Vocês também já comentaram, né, gurias, a respeito de que é sim complicado e na grande maioria das vezes, não praticamente todos os casos, é uma questão de conhecimentos. Porque fica complexo mesmo a gente saber qual é a melhor maneira de interagir. E daí eu penso no que disse o Thiago, de repente esses casos já existiam e não se tinha confirmação deles, e de repente os 2 casos estão aumentando e a gente confirma mais casos, e então esse número se eleva bastante. Mas o que eu tenho certeza é de que sempre, eu acho que todos os governos, eles precisam principalmente diminuir certos custos. E existem certos investimentos que eu acho desnecessário, mas essa causa é extremamente justa. Eu acho que a gente precisa diminuir investimentos e eu acredito que todos daqui conseguem fazer uma lista de investimentos feitos pelos governos de maneira geral, que são um tanto quanto, me parece, até desnecessários se comparado à causa de vocês. Acho que o pensamento que a gente tem que fazer como população, como político, como sociedade em si, como um todo, é pensar como esses dinheiros arrecadados de todos nós estão sendo distribuídos. A gente já viu agora, a nível de Estado, uma tentativa enlouquecida de se aumentar impostos. Por quê? Por causa da necessidade de enviar dinheiro para diversas áreas. Então, defendo a ideia de que todas essas máquinas públicas precisam diminuir, porque elas não são eficientes em recolher dinheiro e distribuir em forma de serviço para a comunidade. Estou generalizando todas elas. E quem sabe ela diminuída, ela concentrada, não vai, de repente, focar nas prioridades. As nossas crianças em sala de aula, a educação em si é uma prioridade extrema. É uma prioridade. Nós precisamos entender que isso é prioridade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. A Câmara de Vereadores é solícita e acho que, senhores vereadores, a gente sim deve se unir com esta causa, porque a educação não é gasto. Em educação a gente não tem gasto, a gente tem investimento. Pois aí na frente, pessoal, logo aí na frente, existe até o retorno. Tá? Então, todos esses valores que são gastos hoje, eles retornam além de tudo. Onde eu vejo que muitas estruturas são construídas e depois ainda geram custos, e muitas delas, sei lá, da necessidade. Mas, terminando o meu tempo, senhor presidente, desculpa me alongar, eu queria fazer uma pergunta. Um modelo. Onde vocês viram alguma coisa em um país, algo que esse tratamento, essa maneira de agir, interagir com nossas crianças, a educação é feita, e foi muito interessante observar isso. Gostaria que respondesse aonde foi isso, que eu vou pesquisar. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. Só a título de informação, o vereador Thiago William, juntamente com o Dr. Thiago Brunet, estavam buscando com o secretário de algum município
que trouxessem para cá uma criança que precisa muito de atendimento aqui no hospital, então a gente registra isso, mas sempre priorizando o bom trabalho aqui na nossa Câmara. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Tu pode me conceder a palavra? Então, eu passo a palavra ao vereador Caleb Coelho para que eu possa fazer o uso. Obrigado, pastor Davi. Nesse momento, lhe passo a palavra no seu tempo regimental, então. Boa noite, senhores e senhoras. Eu quero cumprimentar aqui o Nessor Zanonato, assessor do deputado Pazin, que é presidente de honra aqui do PP, as demais pessoas, o pastor Flávio, que está aqui, as mamães e papais que estão aqui com seus filhinhos, né, o Jorge, do jornal Farroupilha, e em especial a vocês, Flávia e Josi, que nós já conhecemos há algum tempo, e esta causa justíssima, né, que nós temos aqui levantado nesta casa, e hoje nós temos a oportunidade de discutir realmente essa necessidade. Penso eu, como vereador desta casa, que como seria bom nós, na nossa família, pensar que o autista ele tivesse todos os acessos a tudo que é necessário. Que maravilhoso, né? A assistência, o assistente terapêutico que estivesse na escola, todas as coisas, o atendimento, fonoaudiologia, psicologia e tantas coisas. Eu penso que é um caminho que nós temos que percorrer. Já fizemos alguns avanços aqui, né? E eu penso que tudo que nós pudermos fazer, de trabalhar, de lutar pelos recursos que sejam investidos na educação dos nossos filhos, nós temos que fazer. Penso que as obras são importantes, um asfalto é importante, tudo é importante, mas nada mais é do que trazer essa assistência para as famílias, para que os pais possam também descansar e saber que aqui no município, se eu precisar, realmente eu tenho atendimento. Se eu precisar, realmente eu tenho acesso. E o que nós precisamos, efetivamente, de repente até já tenha, né? Eu não sei, não tenho conhecimento, de um plano de ação efetivo. Mas não só para ser um plano, para sair do plano da ideia, Josi, e para nós ir para esta aplicação. Vejo um grande avanço que nós tivemos quando conseguimos as vagas, né, no turno, de mais um turno na AMAFA. São avanços. O que eu quero encorajá-las nessa noite é de continuar lutando. E nós continuaremos lutando até o final desse mandato, para que vocês possam estar aqui nesta casa e para que vocês possam estar exercendo o direito. Hoje, aproximadamente, já indo direto para a pergunta, quantos registros de autistas o Moab tem aqui na nossa cidade? Destes, quantos têm o acesso às escolas e têm os seus monitores? Muito obrigado, presidente Caleb. Obrigado, pastor Davi. E devolvo, então, a presidência dessa casa. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Então, se nenhum vereador quiser mais fazer o uso, nós encerramos a palavra para os vereadores. E nós temos aqui, então, 27 minutos, regimentalmente, para que vocês possam fazer as respostas necessárias. Nós vamos dividir esse tempo em 2, então, se assim vocês necessitarem, vocês podem, então, ter o tempo necessário. Muito obrigado. Bom, pessoal, então, a gente está precisando urgente... Bom, eu vou falando, Josi, você vai riscando no papel aí, porque eu já me perdi. O nosso grupo de famílias aqui de Farroupilha, né, nós temos um grupo de Zap com mais de 90 famílias atualmente, tá? São famílias que buscam terapia por vias próprias, são famílias atendidas por plano de saúde, são famílias atendidas pelo SUS e são famílias que têm as mais diferentes profissões, origens, né? É um grupo muito diversificado. Então, esse grupo, ele tem mais de 90 pessoas, todos ligados ao autismo.
Tá? Questão da AMAFA. Nós lutamos, nós pedimos, nós insistimos muito. Eram 60 vagas. A gente lutou, veio a negativa da prefeitura, a gente continuou insistindo e eu acho que eles se sensibilizaram, aumentaram, né? Hoje a AMAFA atende no período da manhã e da tarde, são 120 atendimentos e já conta com uma fila de espera de 27 pessoas. Você já imaginou como estaríamos se esse número de vagas não tivesse sido ampliado? Então, é o que eu falei no início. O autismo vem numa onda crescente, não tem qualquer perspectiva de diminuir. E aí, não adianta a gente ficar se perguntando por quê, porque a moda, porque a mimimi, o porquê. É como se a gente estivesse num carro encalhado. A gente patina e não sai do lugar. A gente fica acusando um ou outro. A gente precisa mudar a pergunta, não é porquê, é o e agora. Nós temos um grande número de autistas aqui em Farroupilha. Quantos grupos de 30 tem aqui? Quantos grupos de 30, 36 pessoas nós temos em Farroupilha? Uma pessoa nesse grupo é autista. Então, a solução às vezes é muito mais fácil do que a gente imagina. Mas a gente precisa arregaçar a manga e trabalhar. Não adianta o poder municipal, com o meu imenso agradecimento, eu jamais vou parar de agradecer, mas não adianta nada aumentar o número de atendimento da AMAFA e achar que está bom. A gente precisa ir além. CAISME, questão da saúde. Então, existe o atendimento particular dos planos de saúde, existe o atendimento do município e existe o atendimento do Estado. O Te-Acolhe é do Estado, é a parte do Estado. E é a parte que a gente não está conseguindo ter. O Estado está completamente... Eu vou ser muito cruel na minha palavra, melhor eu trocar essa palavra. Omisso. Nós não vemos o Estado nos ajudando com relação ao autismo aqui em Farroupilha. As escolas estaduais não permitem a entrada de AT. Não permitem que as crianças com autismo tenham monitor. Então, com relação à educação, o Estado é nota 0. Com relação à saúde, tem 5 centros Te-Acolhe no estado inteiro. Jogaram Farroupilha lá para Feliz. Por que Farroupilha está infeliz? Não sei. Poderia estar em Caxias. Em 20 minutos eu estava lá. É muito mais fácil. Aí quando eu fui questionar o pessoal de Feliz, no dia 27... eles me falaram, porque é uma divisão de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê. Mas acontece que os outros municípios, a prefeitura cede transporte para as crianças virem. Gente, continua sendo 1 hora de viagem. Se eu posso andar 20 minutos de transporte, ou de carro, ou de ônibus, e estar lá e ter um atendimento, por que eu vou andar 1 hora? Eu não sei quem é que fez essa divisão. Eu não sei quem foi o responsável, mas judiou de Farroupilha. A palavra é essa. Então, assim, aqui em Farroupilha, o Estado não existe, não nos ajuda em nada. Questão municipal. CAISME tem sim ótimos profissionais, mas, gente, a demanda aumentou. Não dá para deixar uma fono atendendo, porque há 10 anos atrás era uma fono, hoje continua sendo uma fono e a demanda está 10 vezes maior. E aí que está um X da questão. Quando a gente vai contratar a fono, por exemplo, quando a gente está na fila de espera, a gente tem que sair à caça de profissionais de fono, por exemplo. A gente tem que sair à caça de profissionais com a formação em fonoaudiologia, com a especialização em aba. Todos eles têm fila de espera.
Todos eles, seja para atendimento particular, para atendimento do plano de saúde. E aí a dificuldade do CAISM é, nós não temos profissional. A dificuldade do plano de saúde é, nós não temos profissional. Então, por favor, para as universidades que podem estar ouvindo a gente agora, abram o curso de fonoaudiologia para ontem, por favor. Porque a demanda está enorme. A gente precisa de mais profissional no mercado. A gente precisa... Tudo bem, vamos abrir uma turma agora, daqui a 4 anos as pessoas estão se formando, mas pelo menos daqui a 4 anos a gente vai ter mais profissional. Agora a gente não tem faculdade, os profissionais que tem no mercado têm fila de espera, são inacessíveis para plano de saúde, são inacessíveis para CAISM, são inacessíveis para SUS. E se você quiser pagar uma terapia particular, cada sessão de 40 minutos custa entre 150 e 200 reais. E se a gente quiser ter essa terapia para o nosso filho, a gente vai ter que fazer das tripas coração e dar um jeito de pagar. Então, essa é a nossa dificuldade. A questão da saúde para uma família típica está muito difícil. Está muito difícil e a gente não vê uma solução a curto prazo. A gente precisa sim de uma atenção na área da saúde. A questão da Casa Semente que a senhora comentou, doutora Eleonora. Vai ter 200 atendimentos, mas a gente ainda não sabe quem vai ser atendido, qual é o profissional que vai ter lá. E aí nós fizemos uma audiência pública lá em Caxias com o pessoal da Unimed. Foi um momento de discussão, a gente levou ideia, a gente acolheu, eles falaram assim, olha, a gente não tem profissional para contratar, por isso que não tem como. Não sabemos se vai ser atendimento exclusivo na Casa Semente, se vai continuar tendo clínica conveniada. E aí eu digo, aqui em Farroupilha, nós temos clínicas conveniadas, nós temos profissionais que atendem pela Unimed aqui. E aí, abrindo a Casa Semente, corre o risco da gente ter esse tratamento cortado e a gente ter que ir para Caxias. Nós estamos correndo esse risco, sim. Então, nós estamos sim de cabelo em pé, porque a hora que a gente pega o laudo, a gente às vezes tem a sorte de ter um bom profissional que nos oriente, mas é a família que vai ter que lutar. A família que vai ter que correr atrás do profissional, a família que vai ter que correr atrás do atendimento. Aí a gente vai para a escola. Ai, ufa, profissionais, eles se formaram, eles entendem, eles vão nos ajudar. Não, não é o que a gente encontra na escola. Na escola a gente encontra mais dificuldade. Quando a gente acha que vai encontrar um pouco de alento, não. A escola acha dificuldade, encontra dificuldade. E tem mãe que leva o filho para a escola 1h30 da tarde, 3 horas a escola está ligando. Venha buscar que ele está em crise. Aí que eu digo, a escola não sabe lidar, a família que lute. O plano de saúde não tem profissional, a família que lute. O CAISM tem uma fila de 1 ano para um tratamento de fono, a família que lute. Então, eu e a Josi estamos aqui hoje representando tantas outras famílias em Farroupilha, porque a gente está cansada de ter que lutar para tudo. É tudo uma bomba que estoura na família. A gente não tem ajuda, a gente não tem apoio, a gente não tem nada, a gente tem que arregaçar as mangas e lutar. A tal da AT que a gente estava falando aqui, a AT é um recurso que a gente consegue, quem tem plano de saúde consegue AT, é um recurso de plano de saúde, que vem justamente para apagar o incêndio da sala de aula. Então, a gente está usando um recurso que nós temos via plano de saúde para ajudar na sala de aula. Porque a gente não é trouxa. A escola esquece que ela está com a criança por 4 horas, mas as outras 20 horas do dia está com a gente. Então, a gente sabe que a criança não para sentada, a gente sabe que a criança é inquieta, a gente sabe. Tudo que a escola chama a gente se queixando, a gente sabe. A escola chama a gente para reunião, mas não traz novidade nenhuma. Porque a gente sabe o filho que a gente tem.
E é por isso que a gente se preocupa. E é por isso que algumas famílias foram em busca desse profissional AT para ajudar, porque a gente sabe que não é fácil. A questão da AT é assim, algumas crianças, nível 1, por exemplo, tem um monitor que é um adolescente, que vai ter a capacitação dia 18, agora de maio, comigo. Os monitores que estão em sala de aula não tiveram capacitação ainda, terão dia 18 comigo. Eles estão em sala de aula e, para alguns casos mais leves, resolve. Para o meu filho, que é um autista leve, resolve. Ele tem uma adolescente que acompanha ele e está perfeito. Resolve. Mas existem autistas nível moderado e severo. Esses precisam de um apoio mais adequado. Esses precisam de mais qualificação, como é o caso do Pedro e da Josi. O Pedro tem o acompanhamento de uma AT, porque ele precisa de uma demanda, ele precisa de um manejo mais qualificado. Uma profissional que saiba o que está fazendo. E a Josi viu o filho dela, que era o terrível da escola, se transformar em mais um aluno comum, que cumpre as demandas, que faz as atividades, que sabe ficar em sala de aula. Passou a acompanhar a turma graças ao manejo do AT. E agora, dia 2 de julho, a Unimed vai cortar. E aí? E aí nós sabemos que a SEDUC não tem ninguém para colocar no lugar. Qual que é a saída? Várias pessoas me perguntaram. É fácil. Quase todas as escolas municipais de Farroupilha têm a profissional do AEE, que é a profissional responsável pela inclusão, pela educação especial. É ela que faz o atendimento AEE na escola. É ela que vai ajudar a professora oferecendo material adaptado. Ela é a profissional da inclusão na escola, da educação especial. Então, são profissionais municipais. Paga-se uma capacitação para essas pessoas. Eu sou mãe, eu fiz esse curso de AT. Por isso que eu sei manejar com meu filho. Se a Secretaria de Educação realmente se preocupa com a inclusão dos seus alunos, então todas as profissionais do AEE, primeiro, todas as escolas têm que ter AEE. Tem escola aqui em Farroupilha que trabalha manhã e tarde e só tem o profissional no turno da tarde. Enquanto a escola está aberta, tem que ter um profissional do AEE lá. E esses profissionais têm que ser qualificados, porque uma vez que eles sabem manejar, que eles sabem o que estão fazendo, eles vão ensinar os monitores. Eles vão preparar a escola. Eles vão multiplicar a informação. E esse curso não é caro. Não é um curso caro de se comprar. Então, uma das soluções seriam essa. O que mais que eu esqueci? Tem umas coisas. Vai lá, manda lá. Doutora Leonora, você comentou de não concordar muito com o termo família atípica. Deixa eu tentar justificar um pouquinho para você o porquê disso. A gente sabe que a criança com autismo ela tem um cérebro com mais neurônios do que o usual. Por isso ele funciona de uma maneira atípica. É aí que vem a palavra atípica, né? Como é uma criança que funciona e aprende de uma maneira atípica, os pais precisam aprender outros recursos para estimular essa criança, para correr atrás dessa criança. E a criança não é uma ilha. Ela acaba envolvendo toda a família. Eu sou testemunha disso. Quando o Charlie chegou na minha vida, ele transformou toda a nossa família. Então a gente não é ele. Eu tive que repensar muitas das minhas atitudes, eu tive que repensar muitos hábitos. Ele me transformou. O autismo do meu filho me transformou. Da mesma maneira transformou meu marido.
E eu vejo assim que hoje nós pensamos fora da caixinha, hoje nós temos um posicionamento diferente por causa do autismo dele. Se talvez o Charlie não tivesse autismo, a gente seria só mais uma família comum. Na minha casa a gente não liga a TV à noite. A gente não liga. Um dia é a noite da brincadeira, outro dia é a noite da pintura, outro dia é a noite da gente fazer uma receita junto, outro dia é a noite da leitura. Cada noite a gente faz uma atividade diferente para estimular ele. E aí, aos fins de semana, a gente sai para passear nos parques, nos lugares. O sábado é o sábado com o papai. Eu fico em casa dando um tempo para a minha cabeça, que eu também não sou de ferro. O Murilo que sai com o Charlie, eles fazem um lanche e somem. Se vocês estão andando por Farroupilha fim de semana, provavelmente vocês já encontraram os dois, porque eles vão de parque em parque, de praça em praça. E no domingo é o domingo da família. No domingo, eu e a Amora vamos junto. E é muito comum a gente perceber crianças brincando sozinhas na areia, enquanto os pais estão cada um com o seu celular. A criança está lá sozinha, brincando com um amigo imaginário, às vezes subindo numa árvore, às vezes alguém pode passar e dar uma bala envenenada, pode pegar a criança e levar embora, e os pais estão ali, ó, com o nariz no celular e nem percebem. Então falta essa interação. E essa interação que hoje eu e o Murilo temos com o Charlie foi o autismo que nos trouxe. Então a gente passou a perceber a vida de uma maneira atípica também. Por isso que nós somos famílias atípicas. Não sei se eu consegui me fazer entender. Tem que ter um manejo diferente, por isso família atípica, né? Muito bem. Eu anotei alguns questionamentos que foram feitos e um que eu achei muito interessante, e obrigado pela pergunta, é a respeito de se o poder público eles têm nos procurado enquanto Moab para, obrigado Juliano, para discutirmos ações, porque eu entendo e eu acho muito importante uma fala que fala nada sobre nós sem nós. A gente que conhece um pouco, hoje a gente está falando de autismo, vocês podem até imaginar o que é ter uma criança autista dentro de casa. Mas quem realmente sabe das dores, das dificuldades que a gente encontra em todos os ambientes somos nós. E eu entendo sim que nós nos colocamos, estamos sempre à disposição, porque é do nosso interesse, né? Podermos participar, já que representamos e com muita honra outras famílias. Nós gostaríamos sim de podermos participar, de podermos estar mais inclusas nesses debates referente a ações, referente a planos, projetos e execuções. Eu acho que essa é a palavra que mais a gente tem essa necessidade, a gente precisa de execuções. Hoje a gente fala aqui nessa noite e talvez esteja pipocando na cabeça da gente várias ideias, várias situações que poderíamos melhorar, mas a gente precisa sair do papel, a gente precisa ir para a execução. E tanto eu quanto o Flávio estamos, sim, disponíveis para auxiliar. A gente entende, que nem o pastor Davi falou, em um cenário ideal, a gente teria todas as nossas crianças com atendimento, com todas as terapias que elas têm necessidade, no cenário ideal. A gente tem essa noção de que estamos ainda bem longe desse cenário ideal, mas a gente precisa ir dando os pequenos passos, né? De mãos dadas. As nossas famílias, elas estão aqui com as mãos estendidas a vocês. A gente quer estar juntos, participar, mostrar para vocês quais são as nossas dificuldades. E aí sim, pensarmos juntos, quem sabe, em soluções possíveis. Porque assim como o vereador falou, existe sim orçamentos
que podem ser mexidos, porque o autismo realmente ela tem que ser uma prioridade, a educação é uma prioridade. E se não é, precisa ser. E quando a gente fala de prioridade, eu entendo que a gente tem que ter um plano fixo, ano a ano, que ele vá só se replicar ano a ano, porque a demanda ela vai continuar, ela vai existir, se não aumentar. Então, a gente precisa de uma ação efetiva, não agora, que nem a Flávia falou, dia 18/5, uma capacitação para monitores, quando a gente sabe que a Flávia está disponível, está batendo lá na Secretaria de Educação, mostrando para eles, gente, eu estou aqui, me usem, eu posso ajudar. Eu nunca cobrei 1 centavo de nenhuma fala, nenhuma ação que nós fizemos. Eu estou disponível gratuitamente e a gente pouco foi procurada. Essa ação do dia 27 foi programada pelo Teacoli. Foram feitas várias reuniões para combinar o dia. Eu não fui chamada para nenhuma. Eu fui chamada 15 dias antes, com o print do card já pronto, assim, espalhe no grupo das famílias e chame todo mundo. Não fui chamada para discutir, para ouvir, para dar sugestão, para nada. Então, vocês entendem que, às vezes, tem ações que até nem é justificado a questão de orçamento, e sim, só depende de boa vontade e de interesse na causa. É importante que eles não veem a gente como mães, grupo de mães que querem só brigar. Não, a gente quer ajudar e trazer soluções. Não é só isso. Eu entendo que brigar talvez já não é visto de bons olhos e a gente já vai ser colocado embaixo do tapete. Porque ela vem aquelas mães, sabe? Mas não é só isso, a gente precisa de ações eficientes. E a gente precisa que as capacitações, assim como o Dr. Tiago, ele falou, acredito que foi ele, sobre capacitar ou contratar. Capacitar e contratar. Capacitar é fundamental porque é o que a gente tem hoje. Hoje já temos pessoas dentro das escolas que já estão lidando com essas crianças. Então, o urgente é a capacitação. Contratação seria um sonho. Vai para aquele nosso mundo ideal. Termos, além do que já temos dentro das escolas, trazendo mais pessoas qualificadas. Isso seria um sonho realmente para a gente. Mas a gente tem que ser realista. Então, hoje o que temos? Hoje temos um número X de professores atuando em sala de aula, e o que a gente precisa, o que a gente pode fazer? Capacitar essas pessoas. Teve uma pergunta sobre, será que o AT ele pode ser fornecido pelo SUS, que a doutora Eleonora falou? Eu não entendo muito das normativas, mas eu penso que se é possível um plano de saúde oferecer, porque o que é um AT? Um AT é um estudante, na maioria das vezes, ou uma pessoa formada da educação ou da saúde, que recebe um valor X por horas, que recebe um valor X por horas de trabalho, e que essa pessoa ela é orientada por um profissional da área da psicologia que faz a mentoria de aba com essa pessoa, com esse AT. Então, aos meus olhos, eu entendo que sim, que se o plano de saúde tem essa capacidade, por que o SUS também não poderia? Poderíamos. E aí sim, teríamos um cenário muito melhor dentro das escolas, né? E também não só pensando no nosso mundo hoje. A gente quer que os nossos filhos, eles tenham esse acompanhamento, eles tenham esses tratamentos, porque a gente espera que amanhã eles sejam crianças funcionais e que possam seguir com a sua vida sem depender a vida inteira de um tutor ali junto dele.
É por isso que a gente briga, é por isso que a gente está aqui representando as famílias, porque assim como eu e Flávia, a gente tem um grupo de mais de 90 famílias que passam pelas mesmas dificuldades que a gente. E o poder público pode sim contar com a gente, não só comigo e com a Flávia, mas com as demais mães. Nós estamos, afinal, que nem eu disse, é o nosso maior interesse que se haja planos, que se haja projetos, que se haja execuções que tragam melhor qualidade de vida para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, principalmente para essa faixa que está dentro da escola, que a gente sabe que até era um assunto que não foi falado aqui, mas eu gostaria de trazer ao debate. Hoje as nossas crianças estão dentro das escolas. E como que está sendo preparado as outras crianças para saberem lidar com as crianças neurodivergentes? Muitas dessas crianças neurodivergentes, do qual o autismo se inclui, elas sofrem bullying dentro das escolas. E existem dados que falam que autistas do nível 1 e 2, eles têm mais tendência, uma maior tendência à depressão e ao suicídio. E esse é um debate muito sério e muito importante. Há poucos dias atrás a gente soube de um caso que falou-se que o menino era autista, depois foi dito que não, então a gente não sabe, mas enfim, uma criança de 13 anos, vítima de bullying dentro da escola, acabou perdendo a vida. E como que a gente está dando atenção para as nossas crianças dentro das escolas? O meu filho no outro dia trouxe para casa uma fala de que ele fica triste porque falam que ele é retardado. Falam que que a cabeça dele é diferente, que ele tem problema na cabeça. Essa foi a expressão. Como é que fica a vida dessas crianças, sabe? A gente precisa de realmente voltar os nossos olhos para as crianças, principalmente as que estão em idade escolar, para elas e para os demais. E para isso a gente volta na palavra-chave da noite, a capacitação. Precisamos ter pessoas capacitadas junto dessas crianças, para saber moldar esse comportamento da criança quando ela recebe uma afirmação dessas, porque realmente é muito sério, gente, é muito sério o que a questão do autismo ela envolve. Envolve, assim como a doutora falou, as famílias, assim como a Flávia disse, realmente nós precisamos. Até vou complementar a fala da Flávia, nós entendemos por ser famílias atípicas, pelas demandas que a gente tem, ser diferente das famílias típicas, as famílias que têm crianças típicas. Então, embora a criança seja neurotípica, e eu entendi a sua colocação, mas a gente também se coloca em uma situação diferente das outras famílias. Então, dessa figura de linguagem de atípico e de típico e de atípico, a gente se torna famílias que têm demandas diferentes das famílias típicas. Mas eu entendo e respeito o seu ponto de vista, doutora. Obrigado, então, às nossas convidadas. Deixamos aqui a nossa gratidão pela visita de vocês. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.